Oi pessoal, tudo bem? Estamos com mais um vídeo de raciocínio lógico e análise de dados. Vamos responder essa pergunta aqui. Levando em consideração que uma caixa com cerâmicas possui 10 unidades da mesma e cada cerâmica possui 0,75 metros quadrados de área e o valor, o custo da caixa é de R$ 65, indique quantas caixas com cerâmicas, respectiva a esses valores indicados, devem ser comprados para revestir uma parede com 15 metros de comprimento por 4 metros de altura. E também informe o custo total para a compra dessas caixas. Então a gente tem duas perguntas aqui nesse questionamento. Aqui no caso, você deve levar em consideração aí que a caixa, a caixa aí com cerâmicas, a caixa de cerâmicas, normalmente quando você vai comprar, vem lá a informação em metros quadrados, de quanto é que você vai conseguir revestir com o uso da quantidade de cerâmicas. Então você vai ter lá, exemplo, 15 metros quadrados. Então 15 metros quadrados ao todo, levando em consideração a quantidade de cerâmicas que estão ali contidas. Nesse caso, a informação está estratificado, onde traz a quantidade de cerâmicas, 10 unidades, e que cada cerâmica consegue revestir aí 0,75 metros quadrados. Então, nesse caso aí, a gente precisa fazer uma inversão, ou seja, saber o total de cerâmicas, o quanto é que ela consegue revestir. Então, esse é um ponto inicial. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise comparativa com base na dimensão aqui da parede. Uma parede com 15 metros de comprimento por 4 metros de altura. Ou seja, a gente está falando de uma parede retangular, onde ela vai ter os 15 metros de comprimento e os 4 metros de altura. Então a gente vai ter que fazer um cálculo de área, levando em consideração esse comprimento, que tem 15 metros, 15 metros e a altura 4 metros. Então a gente faz uma relação de base vezes altura para chegar à área. E aí é só comparar a área da caixa de uma unidade, a área da caixa de uma unidade em relação a toda a área ali da parede. E aí você vai saber o quanto é que está faltando, já que você vai ter a metragem final da parede. Você pode dividir pela metragem por caixa. E aí você chega à quantidade de caixas que devem ser compradas. Chegando a essa indicação, depois é só fazer uma multiplicação pelo valor indicado do custo unitário da caixa, que é de R$ 65. Então, basicamente, essa lógica aí para a resolução. Bom, então o primeiro passo aqui, está aqui a resposta. O primeiro passo seria encontrar essa informação de quantos metros quadrados a caixa possui, e aí para encontrar esse valor basta multiplicar os 0,75 metros quadrados, multiplicar aí pela quantidade de cerâmicas que vem na caixa, que no caso é 10. Então 0,75 multiplicado por 10 vai dar igual a 7,5 metros quadrados. Então 7,5 metros quadrados representa a metragem da caixa, ou seja, quando você compra uma caixa dessa, você tem essa indicação de poder revestir 7,5 metros quadrados. Beleza. Então, com isso, a gente agora precisa encontrar a área da parede. A área da parede vai ser 15 metros multiplicado por 4 metros. Então aqui a gente vai ter o seguinte: se a gente encontrou o valor que uma caixa consegue revestir, se a gente fosse fazer um esboço, a gente teria toda a área da parede, que essa área, o cálculo dessa área é 15 por 4, para encontrar essa área aqui útil. E aí no caso, o que acontece? Com a metragem da caixa, a gente vai saber o quanto é que uma caixa consegue cobrir. E aí, no caso, se uma caixa consegue cobrir uma determinada área, a gente dividindo a área total pela área da caixa, a gente vai saber aí a quantidade de caixas que faltam para
que são necessárias, né, para poder revestir toda a parede. Então aqui no caso da área da parede, 15 vezes 4 vai dar igual a 60 metros quadrados. Então isso aí representa a área da parede. E aí, para saber a quantidade de caixas, a gente vai ter 60 metros quadrados dividido por 7,5 metros quadrados, né, por caixa. Então, fazendo essa divisão de 60 por 7,5, a gente vai chegar aqui ao total de 8 caixas. Então, para revestir essa parede, a gente precisa de 8 caixas. Cada caixa tem 7,5 metros quadrados. 7,5 multiplicado por 8 dá igual a 60, que é a mesma área da parede que vai ser aí revestida. Beleza, a última parte é só multiplicar a quantidade de caixas, né? 8 caixas, multiplicadas aí pelo valor unitário, que é R$ 65. Né? Então, nesse caso, aí, multiplicando 8 vezes 65, a gente vai chegar ao resultado de R$ 520. Então aqui a gente tem o seguinte, dá um zoom aqui. A gente tem aqui quantidade de caixas, 8 caixas, e aqui no caso a gente tem o custo total aí das caixas. Então 8 caixas vai custar aí R$ 520, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos. Valeu!